produtor que tem a sua reserva legal e que vai além dela, por que não termos um processo econômico de reconhecimento e até de compensação por esse ativo? Né? Então, eu acho que nós somos bem ambiciosos. O zero ali é no momento de urgência, é um momento de ambição. Né? Óbvio que é muito difícil falar hoje, amanhã, a partir de amanhã vai ser zero. Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que pegando o que a Tony colocou muito bem, né? Ou seja, a abordagem é de baixo para cima. Eu acho que as instituições que estão aqui nesse grupo têm mais de 20 anos trabalhando diretamente com as populações da Amazônia. Mas o fato desse seminário ser em São Paulo é para cobrir um hiato, que é a conexão, primeiro hiato, a conexão urbano-campo. Esse é um problema. Quer um exemplo que a gente concluiu agora numa entrevista, num projeto de entrevistas com consumidores? Acho que você vai gostar disso. Uma boa parte dos entrevistados da cidade disseram o seguinte: eu não contribuo para o desmatamento, porque a carne eu compro no supermercado, o frango eu compro no supermercado. Então, essa desconexão entre o urbano e o rural, ela precisa ser tomada. A segunda desconexão... esqueci já, está vendo? Era urbano, que o Carrefour e outros fazem uma série de coisas, não tem nada a ver com desmatamento. Eu não estou cortando árvore. Logo, não estou desmatando. Então, o fato de ser aqui é crucial, isso foi pensado, porque esses dois hiatos eles são muito cruéis em relação ao desmatamento. Por favor, já tem o microfone aí? Bom dia, parabéns pelo evento. Meu nome é Lucas, membro do Grupo de Estudos em Economia Ecológica aqui de São Paulo. Uma das questões que a gente debate muito no grupo é o impacto do aquecimento global na questão migratória, né? Isso, né, globalmente. Como que a questão do desmatamento zero pode reduzir, né, a questão das migrações por conta dos efeitos do aquecimento global? Obrigado. Você diz migrações humanas, está ali doido para falar, ele pode ajudar na resposta. 80%, não, mais até, acho que quase 87%, 85% das pessoas na Amazônia estão nas cidades. Certo? Então, as migrações acontecem entre polos urbanos. O que acontece é que você não tem como é que eu vou dizer, um papel efetivo de um uso da terra em equilíbrio que você possa trazer benefícios no campo. Ou seja, não há mais um retorno, com exceção de algumas áreas, um retorno para o campo. Então, hoje, quem está passando como eu passei na Transamazônica, o que você tem ali de alternativa é mais do mesmo de 30 anos atrás. Ou você tem garimpo, exploração ilegal de madeira, grilagem de terra, que mais? O uso de uma pecuária de baixíssima qualidade, que muitas vezes é usado para especular, e quem está ali não tem alternativa. Quer dizer, e quem está no poder não dá alternativa. Assentamentos, eu quero ir para a cidade. E depois deixa os pais um pouco mais de idade ali no assentamento, que depois migram porque não conseguem se manter. Então, um ambiente uma área rural mais equilibrada, com uma paisagem mais equilibrada, certamente traria pessoas de volta ao campo. Muito bem. Por favor. O microfone. Está aqui o microfone, já vamos aí. Bom dia, André, da Fundação Amazônia Sustentável. Minha pergunta vai para o Paulo Pianese. Paulo, qual que é o desafio, na verdade? De um lado a gente tem rastreamento, mas do outro a gente tem os produtos da floresta em pé. Castanha, pirarucu, açaí. E eu me coloquei na sua situação quando você falou muito difícil convencer o comercial e, do outro lado, convencer o consumidor, né, que acha que está comprando carne e contribui com o desmatamento. Então, qual que é o desafio? Como é que você vê isso? E o que dá para fazer para não virar somente uma gôndola pequenininha de nicho
e ter os produtos mais espalhados pelo supermercado com preço justo que consiga remunerar toda essa cadeia e chegar na ponta ali para o extrativista, para o pescador, etc. Acho que, bom, para os produtos, para essas commodities que acabam de alguma maneira virando produto na loja, e talvez para a carne in natura seja o mais representativo disso, né? Esses controles, eles basicamente se dão para todos os produtos que estão lá. Hoje, 100% de carne bovina aqui a gente vende a monitorados. Fazer isso em marca própria é muito importante, porque ela vai pelo princípio da exemplaridade, né? Ou seja, quando eu vou conversar com o meu fornecedor de marcas nacionais e nós ouvimos, isso não dá para fazer, a gente pode, com propriedade, dizer, não, dá para fazer sim, porque a gente está fazendo para os produtos de marca própria, né? E, para vocês terem ideia, tem mais de 7.500. Esse ano foi lançado o Plano Carrefour 18-22, para os próximos 5 anos, e, publicamente, né, para os nossos acionistas, o Carrefour é uma empresa absolutamente pulverizada, não tem um dono, a principal ambição, o principal objetivo colocado foi ser o líder mundial na transição alimentar. O que é esse bicho, transição alimentar, né? O que a gente entende por isso? A gente entende que de nada adianta, enquanto empresa de varejo, se a gente revolucionar do ponto de vista de ter canais, fazer transformação digital, né, fazer com que haja formas de compra para esse consumidor que está chegando, dos mais diferentes níveis, né? Se a gente não fizer essa mesma transformação no nosso principal meio de sobrevivência enquanto empresa, que é a venda do alimento, né? Esse consumidor que está chegando, e a gente tem pesquisas, o que não falta lá no Carrefour são pesquisas de cima para baixo, da direita para a esquerda, que dizem o que esse consumidor que está chegando, e mesmo esse consumidor de hoje, como que ele enxerga essa questão da alimentação, né? Ele quer saber de onde vem aquilo que ele está comendo, ele quer saber como foi produzido, ele quer saber se teve algum tipo de crime ambiental ou social envolvido na produção, a questão do bem-estar animal, a questão da segurança do alimento para ele. Então, são respostas que têm que ser dadas por uma empresa que vive de distribuir alimento, como é o caso do Carrefour. Um dos principais pilares que a gente colocou dentro desse plano, e a gente já começou a trabalhar nele, é produção local, a produção de orgânicos. A gente tem o firme propósito de ser o maior distribuidor de produtos orgânicos no Brasil, e a gente entende que, para fazer isso, é só se associando à pequena produção para fazer conversão de convencionais para agroecológicos no primeiro momento e depois para orgânicos. A gente entende que a associação à pequena produção ela é fundamental, obedecendo à vocação de onde ela é produzido. Então, determinados produtos que a gente vai produzir no Nordeste não necessariamente vão ser encontrados nas lojas do Sul, por exemplo, né? E a gente chegou também à conclusão, e eu estava lá no norte do Mato Grosso vendo isso também, a necessidade de você apoiar pequenas cooperativas de produção de produtos extrativistas. Eu estava lá numa cooperativa que produz basicamente castanhas do Brasil e derivados, farinha, óleo, né? Então, a gente entende que, de alguma maneira, nós temos que nos associar a esses produtores para que a gente possa viabilizar a que esses produtos estejam nas gôndolas de algumas das unidades, né? A gente já chegou à conclusão, e isso é óbvio, né, de que não tem como fazer com que isso esteja em todas, né? Então, acho que esse é mais ou menos o caminho que a gente tem de fazer com que haja uma contribuição efetiva, enquanto empresa que distribui alimentos, né, sob essa perspectiva da pequena produção, do extrativismo, e de fazer com que a relação de uma grande rede de supermercadistas com uma pequena produção, que é muito mais sustentável, possa acontecer efetivamente. Sem esquecer que a gente não vai conseguir fugir também da grande produção, e aí entram os mecanismos tradicionais de controle e monitoramento. Legal. Obrigado, Paulo. Tasso, do MAP Biomas e do SEG. Primeiro, acho que esse é o tema, aquela história, né, da ideia cujo tempo chegou, né? Tá há 20 anos que, né, essa ideia vai sendo construída e tal, e eu acho que agora chegou o tempo dela, né? Não tem dúvida nenhuma de que é o tempo dela. Então, considerando que o tempo da ideia chegou, talvez, não sei, a ala dos Paulos aqui,
tem um kit Paulos, né? Mas, assim, a pergunta é, talvez, Paulo e Assad, que é uma pergunta de tempo, né? O relatório não se propõe a dizer um tempo, ele afirma que a ideia chegou, que é para agora, que dá para fazer e tal. Então, em quanto tempo a gente pode ter? A gente almeja ter esse desmatamento zero? Eu sei que quanto mais próximo, melhor, mas, assim, realisticamente, depois de ter feito isso aqui, qual é o assessment disso? E, por Assad, você falou que dá para a gente passar de digamos, menos de alguma coisa que a gente tem hoje de cabeça, animais por hectare, para 2. A gente tem tecnologia, sabe como fazer, e daria para a gente fazer o balanço ser... Então, se, havendo os recursos e havendo a vontade política, qual é o tempo para isso acontecer? Dá para a gente fazer em 3 anos, 4 anos, 5 anos, 2 anos, 10 anos, alguma coisa parecida? E por último, aí para o Paulo, a taxa, especificamente, bom, primeiro que eu não canso de ver o Paulo falando, porque sempre sai uma pérola nova, assim, uma coisa que você não estava imaginando, tem uma coisa sempre que você vai aprender. E essa história da ozônio que é muito interessante, né, porque ela está fora do nosso radar, assim, do dia a dia, nessa conversa. Então, se você pudesse só explicar por que esse efeito local do ozônio impacta a agricultura e o dia a dia. Beleza. Vamos começar com o Artacho, porque a gente já esqueceu as 2 primeiras, tá certo? Olha, Tasso, é o seguinte, as pessoas não levam muito em conta, responsável por 20% da forçante radiativa global, né? Mas o ozônio ele não é emitido diretamente em nenhum processo, seja por um ônibus, seja por uma queimada na Amazônia, assim. Você emite os precursores. Aqui em São Paulo estamos expostos a concentrações de 40, 50, 60 partes por bilhão de ozônio, que é uma concentração muito alta, tem danos importantes na saúde, tá? E, no caso das plantas, as plantas são particularmente muito mais sensíveis que nós ao ozônio. Quando o estômago de uma planta abre para fazer fotossíntese, o ozônio entra, enrijece as paredes internas dos estômatos das plantas, o que diminui a taxa fotossintética. Nós expusemos plantas de soja, tá? Aqui no Instituto de Botânica, aqui em São Paulo, trouxemos soja que se planta lá em Rondônia e fizemos exposição a essa soja sem ozônio, 10 partes por bilhão de ozônio, 40 e 60 partes por bilhão de ozônio. A queda na produtividade é 35%, a 40 partes por bilhão. Então, se perde dinheiro com isso, concretamente, né? Há uma queda de produtividade enorme. Na China, por causa da alta concentração de ozônio na atmosfera, perde cerca de 80 a 100 bilhões de dólares de produtividade agrícola por ano, né? Então, é uma coisa que tem um impacto econômico enorme, tá? Não é só um impacto ambiental, né? E reduz a fixação de carbono pela floresta em cerca de 10 a 15%. Ou seja, o ozônio que as queimadas produzem está inibindo a taxa fotossintética da ordem de 10 a 15%. 10 a 15% de 5,5 milhões de quilômetros quadrados com 100 toneladas de carbono por hectare, você faz a continha simples, isso dá um gigantesco número. Então, os benefícios indiretos são muito importantes. É um mau negócio, né? Eu acho tão claro agora isso. E já que você perguntou de tempo, que é a outra pergunta dele, só quero observar que a China, que tem conseguido reverter quadros malucos, os chineses talvez tenham mais facilidade de responder você que está ansioso para saber, quero saber de tempo, quanto tempo, porque os chineses decretam que uma cidade vai se mover para lá e todo mundo se move, né, sem reclamar, né? Isso a gente viu agora acontecer. E, aliás, já tem uma cidade fantasma esperando, prontinha para receber aquele pessoal. O que fazer num país que é um pouco diferente? Aliás, em alguns sentidos, graças a Deus, que não tem uma ditadura como aquela. Quem quer responder sobre tempo? Hã? Aquelas trajetórias do IPCC, eu não me lembro todas, mas, enfim. Primeiro, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, vamos jogar para a galera, né? Quem aqui acha que o desmatamento na Amazônia, vamos ser restrito à Amazônia, deve terminar em 2020, e quem acha que deve terminar em 2050?
Eu não estou falando como. Tá? Quem acha que deve acabar em 2020. 2020 é o prazo final. Não estou perguntando como fazer isso. Quem acha em 2050? Oi? Talvez que deve. Nós devemos terminar o desmatamento em 2000. Temos que terminar. A meta é zerar em 2020. Certo? Em 2020. E a meta é zerar em 2050. Então, parte da resposta está aí. É desejo que move o tempo, exatamente. Então, acho que essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte é se é possível, óbvio. Então, pelo que aí você me corrige, talvez o Assad lembra dos números exatos, mas pelos acordos todos e pelo que o IPCC vem falando, você tem uma janela para dar um pico, que é 2020, eu acho, e depois você tem que reduzir drasticamente, o Tasso sabe melhor desses números do que eu, reduzir drasticamente para que você não tome um dos cenários de emissão do IPCC, que é o mais pessimista, vamos dizer assim, que toca lá em 2050, 2100, 4 a 6, 8 graus. Tá? Até agora, a gente está em cima da linha da emissão mais pessimista. Em 2016, o ponto caiu em cima da linha mais pessimista. Então, a questão de tempo, e o que a gente coloca no relatório, é que é o quanto antes. E o pior, não dá para dizer que você vai resolver o problema do desmatamento ilegal até 2030, porque parece aquela coisa de que, veja bem, ninguém põe o cinto do carro no cinto de segurança atrás. Né? Então, vamos dar um prazo até 2030, todo mundo irá usar o cinto atrás. Até lá, um monte de gente vai morrer, mas tudo bem, a gente vai. Então, é o quanto antes. E aí, talvez a troca do desmatamento ilegal, especificamente, seria de uma tolerância zero com o desmatamento ilegal. É isso que tem que mover a coisa. Não, mas é realista com essa sociedade. Não é com o Congresso, mas é com essa sociedade. Eu aprendi, trabalhando nesse tempo todo na Amazônia, que você tem, agora eu vou lembrar, em 3 coisas fundamentais. A primeira, a gente precisa ter uma ciência robusta, e esse país tem, eu acho que grandes cientistas estão aqui na mesa e na plateia também. Então, é fundamental que se entenda melhor. A segunda é uma sociedade organizada, e eu estou falando de movimentos sociais, não estou falando só de ONG, capacitada para absorver isso e tratar isso da maneira como ela acha devida. E a terceira coisa, que aí é que pega o negócio, é a vontade política. Quando você tem essas 3 coisas funcionando junto, a coisa vai para frente. A gente teve isso há alguns anos atrás, quando a gente teve essa queda grande no desmatamento. Eu vou aproveitar para complementar algumas respostas para chegar na do Tasso. Primeiro, com relação àqueles exemplos que você pediu, eu conheço um exemplo muito bom, que é o exemplo lá do Carrefour com a carne rúbia galega, uma fazenda em Querência, fazenda Roncador, fechada para produzir carne para o Carrefour, seguindo todos os sistemas de controle, monitoramento, certificação, tudo bonitinho. Então, tem gente, eu não sei direito o tamanho, mas é algo próximo, se não me engano, você me corrige, Paulo, algo próximo de 50 mil cabeças que são trabalhadas ali para vocês. É um negócio impressionante e tem mais gente. O outro número 1, porque se eu falasse 2, eu ia esquecer o terceiro, Fazenda Santa Brígida, em Goiás, que usa um sistema parecido, que está em perfeito equilíbrio. Também funcionando e muita gente copiando isso. Isso me leva a uma pergunta que foi feita sobre migração. Em 1970, 77% da população brasileira era rural. Hoje, com os últimos dados, é 13%. Tá? Então, o que significa isso? Significa que não há atrativo no campo para essas pessoas ficarem lá. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Nós temos que transformar isso em alguma coisa que seja atrativa. E isso está começando a acontecer. Coisas interessantes estão começando a acontecer em algumas regiões do Brasil, com o novo fazendeiro. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo e Minas Gerais,
Eu não converso com pecuarista que tem cabelo branco igual eu, não converso. Eu converso com o filho dele, que não é pecuarista, ele é bovinocultor. É diferente. É diferente. O cara trabalha com sistemas integrados, trabalha com equilíbrio, sabe do problema da certificação, busca dar eficiência ao sistema dele, então está mudando. Devagar, mas está mudando. E aí, para responder, são essas pessoas que vão chegar na resposta que o Tasso quer. 1990, 1980, o Brasil tinha menos de 100 mil hectares de plantio direto. Essa coisa que é sequestradora de carbono, ela fixa carbono. Esse negócio, você planta o plantio com pouca mecanização, então você emite menos. Esse negócio foi se difundindo. Nos anos 90 chegou a 1 milhão de hectares. No final dos anos 90 chegou a 35 milhões de hectares. Então, quando você vê o benefício disso, é muito grande. E quando o agricultor entende que isso vai ser rentável, ele assimila rapidamente. Nós estamos apostando, e eu espero que dê certo, tudo na agricultura ABC. A gente espera que, dentro de 10 anos, todo o crédito rural esteja fundamentado na agricultura de baixa emissão de carbono. Tá? Nós estamos trabalhando para isso, tecnicamente já tem resposta, agora nós estamos trabalhando politicamente. Vários grupos diferentes, ideologias diferentes, já defenderam isso, o que me chamou muita atenção. Então, acho que é uma questão de essa coisa ser difundida, melhor difundida. Por exemplo, já cansei de ver, em alguns lugares, inclusive na própria Embrapa, pessoas detonando a agricultura orgânica e a agroecologia. Eles esquecem de ler o crescimento econômico disso, né? Quanto a taxa de crescimento disso. Então, parem de falar isso e comecem a apoiar, porque esse é o futuro, é uma parte do futuro. E uma parte do futuro da agricultura brasileira vai estar baseada nesses sistemas. O cálculo que a gente faz, em função da dificuldade, por exemplo, de colocar o componente florestal nisso, que é um componente difícil de ser colocado, é 2040. A gente acredita que em 2040 haverá uma transformação completa. E, curiosamente, foi mais ou menos a mesma posição que alguns economistas famosos colocaram aí. Entre 20 a 30 anos, a gente transforma o perfil da agricultura brasileira, as culturas solteiras desaparecem e a gente passa a ter sistemas integrados, porque são mais eficientes, economicamente são viáveis e são limpos, e vão ser norteados pela certificação. Então, acredito que 30 anos seria um número real. E eu gostaria que fosse 2030. Estamos trabalhando para isso. Eu já vou devolver a bola aí para vocês. Eu quero trazer a Ana para uma conversa que ela pontuou muito bem, que é como conectar com as pessoas que estão lá, no lugar, né? E tem um fato, Ana, que para mim foi muito marcante, apesar de eu ter, enfim, navegado muito lá pela Amazônia. Eu fraturei os 2 calcanhares no sul do Pará, numa cidade chamada Paragominas. Eu estava fazendo um documentário denunciando a região de maiores serrarias do planeta. Essa cidade, na hora que a gente entrou na cidade, você não conseguia ver o sol, de tanta serragem que tinha no ar. Era um negócio assim, era bonito, inclusive. Era uma beleza assustadora, mas era bonito. Hoje, Paragominas é um exemplo de sustentabilidade. Assim, eu não consegui voltar lá porque eu tenho trauma dos calcanhares, mas eu quero voltar. E me consta que foi um prefeito, que foi uma micromudança que gerou esse paradigma lá em Paragominas. Por isso, quero de novo te ouvir sobre isso, porque quando a gente analisa friamente as mudanças, de uma maneira cartesiana, é difícil acreditar no tempo, né? Como você estava perguntando ali, que fazendo os cálculos é difícil acreditar que vai poder mudar, mas nós vivemos uma realidade exponencial, que às vezes pequenas mudanças provocam coisas que não estavam planejadas. São vários exemplos que a gente tem aí. E tem mais uma coisa que é aí que eu quero ouvir a Ana, que é a natureza humana.
a gente tem que reconhecer que nós temos uma reação à mudança muito grande. Nós não gostamos de mudança. A situação está de um jeito, a gente tem uma inércia para a mudança, e aí eu vou, para terminar, compartilhar a sabedoria de Minas Gerais, que eu sou um usuário grande da sabedoria mineira. Eu estava em Minas agora, recentemente, fui lá participar de uma palestra, e peguei um táxi, e o cara começou a falar mal de tudo, do trânsito, de tudo. E uma avenida nova que a gente estava indo de Confins para Belo Horizonte, essa avenida, veja que porcaria, que não sei o quê, não sei o quê. E eu olhando para a avenida, tentando achar um defeito, né? A gente estava trafegando, parece que estava tudo certo, sinalizado. Aí eu virei para ele e falei, escuta, eu não entendi o que você não gostou na mudança da avenida. O cara olhou para mim e falou assim, ô Tais, a gente não gosta de mudança nem quando é para melhor. E aí que eu quero ouvir da Ana. Ana, como eu acho lindo o nome do instituto, né, que você é ligada, que é Clima e Sociedade, né? Como que a gente consegue conectar a pessoa que está lá? Assim, você pode compartilhar um pouco dessa tecnologia? Você falou do nome, né, do Instituto Clima e Sociedade. Quando a gente não pensou no nome, um pouco isso, que assim, a gente não vai conseguir lidar com o problema climático se a sociedade inteira não vier com a gente. E a sociedade, como eu sugeri, não vem pelo alarme só. Tem que criar estímulos, seduzir de outras maneiras. Eu acho que o relatório aponta para seduções. A gente está falando, né? As pessoas estão experimentando, estão gostando, os consumidores estão comprando. Então, é pela sedução. Só que essa mudança demora, talvez, mais tempo, mudança cultural, de hábitos, demora mais tempo do que o clima vai permitir. Então, acho que a gente está nesse conflito entre o que é uma mudança de comportamento, né, para melhora, que a gente está vendo, não é que é futurologia, está acontecendo, mas qual é o passo disso que eu acho que está um pouco, que a gente ainda precisa. E, Paulo, você comentou dos gaps, né? E eu acho que, realmente, esse gap é talvez o gap mais importante, os dois que você mencionou, que é o gap do rural para o urbano, numa população que, tão rapidamente, o Eduardo acabou de comentar, migrou para o urbano, e como é que a gente se relaciona com o rural, perdeu-se quase que totalmente essa ligação. E não é só São Paulo com o interior da Amazônia. Você vai em Manaus, você vai ali, assim, Altamira, você não come as coisas da própria região, né? Então, esse gap urbano-rural, a gente não aprecia os próprios alimentos. Você estava comentando na feirinha aqui de Pinheiros, né? Tem produtos da Amazônia. Quantas pessoas conhecem os produtos, né? Então, esse gap é absolutamente real na própria Amazônia. Não é só São Paulo e Rio. E tem os gaps, como você falou, regionais. O Sudeste tem que perceber que é parte da solução e do problema, assim como concordo plenamente. Mas eu volto a insistir que, para persuadir que isso não é um impor à região, porque se é visto como um impor à região, e a gente sabe que tem muita gente que quer assim empacotar, a gente vai ter que pensar com mais sofisticação nas alianças políticas que já existem. Com certeza, todas essas organizações que estão aqui no relatório têm profundas relações sociais dentro da Amazônia, não resta nenhuma dúvida. Mas as organizações sociais da Amazônia, por acaso, não estão lá, né? Não estão no relatório. Essa voz, mesmo que elas acreditem no desmatamento zero, a gente precisa ouvir delas também, né? Eu acho que quem tem essa... E eu acho que estou vendo o Sérgio Leitão aqui, eu acho que um tipo de trabalho que foi feito ali pelo Escolhas, que começa a olhar exatamente que produtos vão perder, que estados vão perder, que estados vão ganhar, que regiões, que classe social ganha e perde, que políticas públicas é preciso para compensar para quem. Esse tipo de sofisticação, que bom que a gente já está nesse momento para fazer isso,
é o que a gente precisa nesse momento. Agora, tem aí uma pressa, uma urgência, e eu acho que o Paulo Artacho deu assim, milhões de dicas importantes, né? Assim, essa coisa do tempo, por que o desmatamento zero é uma prioridade tão grande, não é simplesmente o não desenvolvimento, ao contrário, é um outro desenvolvimento. Então, acho que é esse nicho que a gente, ambientalistas, ficamos assim, parece, ninguém quer o desenvolvimento da Amazônia, blá, blá, blá. Saímos disso. Agora, a gente está falando de um outro tipo de desenvolvimento. Lá na Amazônia, é um exemplo disso. Os garotos que vão lá para a escola, eu não quero sair do campo, mas tem que dar oportunidade para o cara. Senão, não adianta a gente ficar por aqui. Obrigado, Ana. Por favor. De certa maneira, o Marcelo acabou de adiantar aí um pouco da pergunta que eu ia fazer, mas tinha muito a ver com essa bola que a Ana tinha levantado das sociedades que estão nessas Amazônias, né? E aí a minha pergunta é um pouco difusa aí para todo mundo, mas é o recorte política pública desse debate e especificamente de falar qual é o papel das prefeituras, de secretários municipais de meio ambiente, de agricultura, que é essa interface Estado-desenvolvimento, né? Então, a gente sabe a importância que esse debate teve desde PPCDAN, de municípios verdes e tudo mais, e a gente está agora num outro marco, né? Então, queria um pouco levantar essa bola aí também. Muito legal esse recorte de falar de município, né? Eu quero reforçar novamente que é a área que eu posso dar algum pitaco, que eu tenho muita dificuldade de entender por que não é comunicado isso. Porque onde está o problema da comunicação, por exemplo, relacionado a Paragominas, né? Eu não entendo como isso não vira um caso, ou em português é um case, né? Que todos conheçamos, para que isso que movimenta a opinião pública, né? Tem muitos colegas queridos ambientalistas que me buscam algum tipo de apoio em rede social e tal. Eu falo, cara, precisa traduzir isso. E aí eu queria, de novo, pedir ajuda aqui de vocês. Sobre municípios, né? São mais de 5.000, e lá vai fumaça de municípios no Brasil. Como? Por acaso é um exemplo bem que envolve município. Há 2 semanas que eu estava lá naquela região, era justamente para fechar um pacto entre 2 municípios com produção de carne, tem produção de carne, urucum, cacau, café robusta, que são os municípios de Cotriguaçu e Juruena, no norte do Mato Grosso. E, junto com a prefeitura local, com o governo do Estado, no âmbito do PCI, empresas, o Carrefour era uma das que estavam lá, os governos da Noruega e da Holanda, e mais o IDH, fechando um pacto de produção com metas estabelecidas muito claras para que possam ser acompanhadas nos próximos 3 anos, que tem sob perspectiva a questão do não desmatamento, né? Mas tem sob perspectiva também indicadores sociais importantes de inclusão, de acesso a financiamento, de melhoria de pasto, melhoria genética, quando a gente está falando ali tanto da produção agrícola quanto pecuária da região, né? E esse pacto, que vai ser monitorado no âmbito da estratégia PCI, no governo do Mato Grosso, né? Não é nem do governo do Mato Grosso, é do Estado do Mato Grosso, porque se pretende aquilo uma política pública e não uma política de governo. A ideia é que a gente consiga construir mais do que um case, como diz o Marcelo, mais do que um piloto. O Brasil é muito cheio de piloto, né? Mas pilotos que depois a gente não consegue escalar, né? Isso é legal, porque você tem experiências, mas depois a gente só fica no piloto. Mas a ideia ali é claramente envolver cerca de mais de quase 500 produtores de várias culturas, para que se possa efetivamente experimentar um modelo em que o município está absolutamente envolvido, questões ambientais e sociais estão colocadas, mecanismos de financiamento e, portanto, mecanismos econômicos estão colocados, metas públicas estão estabelecidas para que possam ser acompanhadas, para a gente ver
modelos que possam depois ser replicados, né? E aí a participação do município ela é fundamental, porque é no município que a coisa acontece, é no município que a dificuldade está colocada, é no município que as pessoas vivem, é no município em que há a produção efetivamente, né? E Paragominas também, de fato, mostrou que claramente há como se transformar uma coisa que era terra de ninguém a um exemplo hoje que está colocado lá na produção agropecuária, né? Então, era só para trazer um pouco dessa perspectiva, que já tem exemplos acontecendo no Brasil, e esse é muito recente. Esse pacto foi assinado há 2 semanas. Agora a internet tem uma pergunta. Deixa eu só fazer um comentário nesse sentido. Nós estamos indo até além de município por município, em termos de abordagem. Então, especialmente no Pará, você já tem consórcios, no Mato Grosso tem a mesma coisa, consórcios de municípios, onde os prefeitos se unem, fazem uma entidade que capta recurso para trabalhar a questão da sustentabilidade nos seus territórios. Isso, por exemplo, ali na região da Transamazônica, você tem municípios, inclusive, trazendo pagamentos por serviços ambientais para pequeno produtor, oriundos de, ou seja, recursos de compensação, ou seja, recursos de projetos que são aplicados. Eu acho que a TNC também tem projetos nesse sentido, Mato Grosso e CV tem sido envolvido nisso, enfim. Quem agora? Pergunta internet. Não, nós vamos ter uma pergunta da internet. O Juliano Moraes, ele faz doutorado em ecologia pela Universidade de São Paulo, e ele pontua aqui que muito se fala em desmatamento e em como podemos evitá-lo, mas pouco se fala em como nós, cidadãos, podemos contribuir. Se há um desmate, muito se deve a uma demanda, tanto externa quanto interna, por carnes e alimentos. O consumo excessivo de carne, por exemplo, e a questão da compra de alimentos de pequenos produtores, os valorizando, são assuntos que poderiam ser debatidos, além de outros. Aí ele pergunta, o que os presentes pensam sobre isso? A pergunta dele tem a ver com mudança cultural de alimentação, né? E como que a sociedade pode mudar. Então, eu vou tentar trazer algum exemplo. Eu creio que ele está falando de algo que é muito amplo e é muito complexo, tá? Eu fiz um documentário para não ficar só na carne, porque senão a gente vira aqui um debate sobre vegetarianos e tal. Estamos falando de coisa cultural. Estava fazendo um documentário com o WWF e com experiências incríveis, viu, Eduardo, de gente que está plantando dentro da floresta, gente plantando flores na sombra, enfim, coisas incríveis mesmo. E cacau, plantações que estavam abandonadas sendo usadas de uma maneira bacana e tal. E estou naquele ambiente super, digamos, sustentável, e um belo dia, um fogaréu, assim, que quase ameaçou fisicamente a gente estava por ali, né? E eu falei, cara, o que é isso? Vamos filmar, botaram fogo na floresta, não sei o quê. Não, quem botou fogo foram os próprios caras. E isso é muito comum, quer dizer, a queimada é uma coisa cultural no Brasil, né? Para muitas pessoas que moram, inclusive, na floresta, ou nos matos, ou nas regiões agrícolas, a queimada é uma coisa de cultura, de hábito, de geração a geração. Assim como a alimentação, que eu acho que é a pergunta do nosso amigo ali. Como transformar esses hábitos? Eu acho que essa é uma questão complexa aqui para a gente, hein? Eu, logicamente, não tenho resposta, mas bom, eu acho que é importantíssima a pergunta. Porque, assim, se não houver, como a gente estava comentando, essa ligação do consumidor com o produtor final, agora, vocês conhecem mais, a minha sensação é que a gente gastou muito tempo e pagou-se esse tempo gasto pensando da porteira para dentro. E tem soluções, descobrimos que tem soluções da porteira para dentro, conseguimos produzir melhor, desmatar menos.
O problema é da porteira para fora, para chegar no consumidor, e o consumidor entender o que está acontecendo, que eu acho que não. O Carrefour já deu alguns exemplos, de uma maneira com escalas, a logística disso, os problemas de logística, todos sabemos os problemas de infraestrutura, o que a gente não quer de infraestrutura na Amazônia, e acho que também fica claro no relatório. Mas o que queremos para essa nova economia, para o consumidor não ter o produto que quer e precisa, de uma infraestrutura que chegue o produto? Acho que esse é um tema que a gente ainda não chegou. Tem algumas pessoas têm exemplos, cases interessantes, mas em termos de massificação ainda não chegamos. E acho que tem um produtor aí que a gente meio que está esquecendo, assim, um detalhe, são os chineses. Tem que combinar, não é mais com os russos, mas combinar com os chineses, porque a gente percebe que muitos dos produtos que de qual a gente está falando, soja, não, as carnes bovinas, estão indo para um produtor, para um consumidor que não está nessa conversa aqui. E não sei o quanto ele está aí com o que está acontecendo com a Amazônia. Então, assim, envolver o consumidor, primeiro aqui no Sudeste, né, que o Paulo já mencionou, mas um pouco mais além, ali em Beijing, vai ser fundamental. E a gente ainda nem começou esse debate. Muito bem. Por favor. Eu só quero fazer um comentário. O nosso tempo está começando a chegar no final, então a gente vai aglutinar perguntas, tá? Eu vou pegar 2 perguntas e aí passa para vocês e depois 2 perguntas. Ok. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada. Eu, como amazônida, só tenho que dar os parabéns. Meu nome é Alba Rodrigues, sou beiradeira do Rio Madeira, da etnia ticuna. Então, assim, é um prazer imenso ver pessoas que eu conheço há anos acompanhando os cientistas aqui nesse debate. Então, assim, ampliando a fala da Ana, que me contemplou muito, eu penso que as instituições e o grupo de cientistas da Amazônia, não sei se eles estão envolvidos, mas talvez seja um momento de envolvê-los. Morei em Rondônia, no Acre e no Amapá. A minha pergunta pensando a árvore como um ser tecnológico, que é uma fala do Nobre, e também nos rios voadores, da pesquisa do Gerard Moore, a questão da água virtual, já nas commodities, que tem sido discutida, se vocês contemplaram isso no relatório, porque eu não tive acesso ainda. Eu conheci um grupo de cientistas, 30 cientistas discutindo isso, e eu fiquei muito preocupada em 2012, porque já estão pensando na questão da água virtual na cadeia produtiva. Obrigada. Paulo? Mas só pegar mais uma pergunta, pode ser? Bom dia, meu nome é Helena, eu sou gestora ambiental e tenho atuado como consultora na área de sustentabilidade. Eu senti falta um pouco no debate sobre a questão da madeira, né, do consumo de madeira ilegal como outro vetor aí do desmatamento na Amazônia e como que o estímulo à economia florestal, o setor florestal legal, pode contribuir para essa meta aí. É isso. Excelente ponto, hein? Então, água virtual e madeira, vamos lá. Eu vou corrompê-lo em termos de orientação e fazer uma parte pequena em relação ao que a Ana estava muito bem explanando sobre essas mudanças de hábito, tá? Porque eu acho que uma primeira coisa que a gente falou, até dentro do relatório não tem isso ainda estruturado. Esse projeto, esse grupo vai continuar trabalhando em aprimoramentos, né? Tem aí uma reunião daqui a pouco para a gente decidir isso. Mas é a questão da educação, né? Eu acho que a Ana sabe muito bem disso. Nós, como cientistas, estamos passando uma ideia de desesperança para as novas gerações que é séria. E essa desesperança é aquela história em que você fala com o seu filho, ele diz, eu não quero ter filho porque eu não sei qual é o planeta que vou ter daqui a alguns anos, né? E essa desesperança acaba trazendo uma série de desmobilização por soluções. Então, isso vem muito na pegada do relatório, quer dizer,
como é que você desenvolve o que nós hoje estamos chamando no IPAM, e a gente está lançando um programa nesse sentido, da cidadania climática? Como é que você, Assad, prepara o jovem para tomar decisões num mundo diferente do que é hoje, ou que os nossos pais conheceram? A gente não tem ainda o trabalho para remover um pouco essa desesperança e passar a ter algo mais pragmático no sentido de mudança de pensamento. Então, essa é uma maneira de mudar a cultura, que eu acho que é mais longo, obviamente, mas é fundamental. A segunda coisa é fazer reconhecimentos para além da porteira, né? Acho que a Assad colocou muito bem vários exemplos para dentro da porteira, do lado de cá do proprietário, mas para além. E nisso precisa uma conscientização que o Paulo Atacho tem dado muita contribuição científica nesse sentido, um reconhecimento definitivo, por exemplo, dos povos indígenas, aproveitando um representante indígena aqui, no sentido de manter a função dessa grande floresta, que não pode ter muitos buracos, porque você perde esse processo de irrigação gigante que a gente tem. Então, os rios voadores, que tem uma polêmica, que a gente sabe, científica em relação a isso, mas, no caso da Amazônia, grande parte desse regime de chuva que abastece o agronegócio da região, ele depende da floresta. Então, pensar para fora da propriedade é pensar que o melhor investimento para o agrobusiness no Brasil é manter o regador funcionando, que é a floresta. Esse é o melhor investimento. Isso está mais do que provado nos 400 trabalhos aí. Mas não sei se Paulo quer tocar alguma coisa. Respondendo especificamente à questão, né, da exportação de água, né, através de produção agrícola, obviamente, isso é muito, muito, muito forte, porque todos sabem que 1 quilo de carne tem muitas dezenas de quilos de água embutido na produção daquilo, e a mesma coisa com a soja e tudo. E isto vai se tornar cada vez mais importante. Primeiro, o que eu observo é que a sociedade brasileira, em particular, já está mudando muito os seus hábitos, né? Eu como muito menos carne hoje, embora não seja vegetariano, do que a gente fazia 20 anos atrás, e acho que isso é 90% das pessoas que eu conheço estão fazendo isso. Ou seja, os hábitos alimentares estão mudando. O problema que eu vejo é que é o seguinte: nós moramos num planeta único, e como é que vai ser os hábitos alimentares quando 2 bilhões de pessoas da África começarem a ter acesso à proteína animal, que não tem hoje? Quer dizer, como é que nós vamos controlar esse processo? Isso aconteceu na China e, muito provavelmente, vai acontecer na África também, e o planeta é um só, né? Então, não adianta a gente olhar para a Amazônia isolado do contexto do planeta como um todo. Então, isto é que eu acho que é muito preocupante. Quer dizer, a população brasileira está na direção, eu acho, de uma alimentação mais sustentável, mas vai ser muito difícil você garantir isso para o mundo todo, e a demanda, provavelmente, por carne, por proteína animal, vai subir drasticamente nas próximas décadas. Como é que nós vamos lidar com essa questão? Como é que o agrobusiness vai lidar com essa questão? Para mim, é um enorme ponto de interrogação. Diga. Tem mais 2 aqui. Nós temos mais 6 perguntas. Uau! O debate está pegando fogo, que é ótimo, muito bacana. Se você puder fazer aquele exercício de juntá-las tematicamente, ajuda bastante aqui. Vamos lá. Então, vocês juntam tematicamente? Vamos lá. Bacana. Bom dia. Primeiro, parabéns pelo evento. A pergunta, acho que é para o Paulo Moutinho. Queria primeiro fazer brevemente um comentário e depois a pergunta. A gente discutiu bastante aí no painel, foi bastante discutida a questão aí do que motiva o desmatamento e como que a gente pode frear essa engrenagem. Não sei, olhando um pouco sobre essa questão, me parece que a gente tem um problema clássico aí de interesses difusos, que está muito relacionado com o nosso problema de mobilização. E quando a gente trata esse tipo de problema, ela falou rapidamente sobre isso. O que eu sinto que talvez pudesse ser um novo olhar aí, né, de continuação nisso, toda vez que a gente está falando de um processo de mudança, você vai ter ganhadores e perdedores nesse processo. E eu acho que em toda essa discussão nunca ficou muito claro quem são os ganhadores e quem são os perdedores.
Talvez esse pudesse ser um primeiro passo, né, de sequência do estudo, para pensar numa estratégia de mobilização mais efetiva, né? Ou seja, como a gente compensa os perdedores para que eles, na verdade, não criem obstáculos para esse processo de mudança. Então, eu sinto um pouco falta disso. E a pergunta vai um pouco na dinâmica ainda, né, na dinâmica de trabalho aqui desse estudo, ou seja, no sentido dos próximos passos. Eu não tive acesso a todo o estudo, mas eu, olhando o folder, ele é um pouco uma teoria geral do desmatamento, né? E aí a gente fica um pouco confuso em saber o seguinte: como é que a gente pode priorizar o que está aqui nesse documento, no sentido o que vem primeiro, o que vem depois, como que a gente pode pôr foco nesse processo, para a gente saber como é que a gente se engaja e pode ajudar ao longo de todo esse processo de mudança, né? Então, o que eu queria saber é isso: quais são os próximos passos? Beleza. Vamos lá. Deixa eu pegar mais uma pergunta. E também avisar vocês que a gente tem um relatório completo, algumas cópias aqui com a gente. Se alguém quiser, pode nos procurar também no final. Você está na lista. Eu vou encerrar aqui a rodada de perguntas, porque senão a gente vai se estender muito tempo. Mas os debatedores estão aqui. E qualquer dúvida também que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com qualquer uma das organizações que compõem o grupo de trabalho. Ok? Olá, sou Karina Mioto, sou fundadora do projeto Reconexão Amazônia, escrevo para o Eco, Believe Earth e Conexão Planeta. E eu tenho estudado bastante sobre a desconexão que o povo brasileiro tem da Amazônia. As pessoas crescem acreditando que a floresta não vale a pena, com um monte de preconceitos e críticas em relação à região, acreditando que desenvolvimento é necessário sem saber direito o que é desenvolvimento. Então, diante disso, e diante também, né, da urgência da gente, enquanto imprensa, mudar a nossa linguagem em relação à Amazônia, trazendo uma linguagem mais positiva, inspiradora e propositiva em relação à região, eu gostaria de perguntar para vocês como ganhar o apoio da massa crítica para a questão do desmatamento zero. Porque não adianta a gente só falar entre a gente precisa furar a bolha com urgência. Vocês têm alguma ideia de como fazer isso? Legal. Deixa eu passar para uma pessoa que eu não tinha visto, Bora. que Ela a gente tava, junta com 3 nomes. Ela já estava com a mão levantada há algum tempo, inclusive. Pô, obrigada. Acho que eu fui a primeira a levantar a mão. O Paulo até falou na Cristina lá, e eu aqui, Tá assim, com você. nada. Obrigada, gente. Desculpa atrapalhar aqui a sua sequência. No caminho do Márcio Napo, sobre próximos passos, o que vocês acham do grupo ser ter algumas propostas objetivas para alguns temas muito quentes que Paulo mostrou muito bem, quer dizer, aquelas áreas devolutas lá no estado do Amazonas, vocês viram lá no mapa que ele mostrou, uma mancha cor de laranja, aquilo está ficando acessível. A BR-319 está sendo pavimentada debaixo do radar, não tem licenciamento, está acontecendo, licenciamento está sendo... Pavimentação está sendo feita pelo Ministério da Defesa. E aquilo ali vai fazer aquela grande área ficar a 200 quilômetros. Ela entra no raio de ocupação. Paulo, demais membros do grupo, não dava para focar nessas áreas e propor uma ALAP urgente? É uma figura de conservação temporária que o governo brasileiro já lançou mão na BR-63, há 2 décadas atrás, projeto também do IPAM. Então, foco na ALAP. 2, foco na própria BR-319. Por que o grupo não fala com esse tema? O tema da infraestrutura, que é assim, se a gente pensar bem, o agronegócio tem muito dinheiro, move o país e tal, mas não tem, no mundo inteiro, um setor com tanto dinheiro e tanta capacidade de transformação que o setor de infraestrutura, querendo a gente ou não. Como é que a gente pode se preparar para lidar com a infraestrutura e falar de uma infraestrutura, especialmente de logística, livre de desmatamento? Muito bem. Eu quero lembrar a todos, eu agradeço imensamente o interesse das perguntas e das provocações, que isso é a primeira vez que está sendo lançado. Nós estamos iniciando aqui, não encerrando um processo, tá certo? Então, vamos lá. Quem que vai começar? Diga-me. Bom, a questão de prioridade, como priorizar isso? O que eu sugiro, eu estou vivendo essa experiência agora, né? A gente está tentando aproximar o agronegócio das questões ambientais e quebrar essa briga imensa que não leva a nada. E aí está sendo montada uma proposta de Estado
para os presidenciáveis que vem aí. Tá? E começou-se a falar que era uma proposta liberal, não sei o que, acabou, virou uma proposta republicana. Ficou melhor. Então, tem 13 itens que fala de infraestrutura, fala de sustentabilidade, fala de tecnologia, fala de inovação, fala cada grupo fala da sua parte e prioriza e indica os problemas, objetivo, meta e como é que resolve. Eu sugeriria que, em cima de um trabalho desse, a quantidade de instituições que estão gravitando em torno do tema, que fosse feita a mesma coisa. Tá? E que isso levasse à priorização dos temas, porque, senão, vira um saco de gato. Tem coisas que estão fora, obviamente, dessa proposta. A gente não consegue fazer, mas foi no tema. E eu garanto para vocês que o desmatamento da Amazônia está lá. Tá? A redução do desmatamento da Amazônia está lá, porque fui eu que escrevi. Quer dizer, por favor, o fortalecimento da agricultura BC está lá. Essas coisas todas que nós estamos falando estão lá. E outras coisas também de estrutura estão lá. Mas não foi focado a história das estradas, falou-se de logística. Tá? Mas seria muito importante que se botasse foco nisso. E aí sairiam as prioridades. Como é que você vai resolver? Né? Então, eu sugiro fortemente que isso seja feito. Agora, como é que essa coisa foi feita? Surgiu uma liderança que conversa com todo mundo, chamou as pessoas e montou. E está fazendo e vai entregar já no mês de junho isso. Está entregue. Cada um use como quiser. Obviamente que alguns vão querer resolver na bala, outros vão querer resolver na conversa, outros vão querer... Né? Mas obviamente que nós vamos fazer uma coisa que é isso que nós pensamos. Então, acho importante que se faça isso rapidamente. Não sei quem puxaria, mas a quantidade de grupos que tem aí fazendo isso poderiam colocar todas essas questões. Este é o problema da estrada, então nós vamos colocar isso lá como foco dessa coisa. O desmatamento começa, a redução do desmatamento começa aonde? Vamos voltar a embargar municípios? Talvez seja interessante fazer isso de novo para evitar esse crescimento como está aí. Né? Então, seria bastante interessante atuar dessa maneira. Então, foi mais ou menos isso que eu peguei. Depois a menina falou lá da visão ruim que se tem da Amazônia. Olha, eu discordo de você, porque o esforço que está sendo feito para mostrar que a Amazônia é importante, para mostrar que o desmatamento não pode acontecer, o impacto disso no aquecimento global, as influências que isso estão acontecendo, é muito grande. A gente faz isso o tempo todo. Tá? Não fala para a bolha. Eu acho que eu falo muito para fora da bolha, e concordo, eu e outras pessoas, e concordo com a pergunta que foi feita aqui sobre o município. O problema é global, mas a solução é local. Se você não for no local, você não vai resolver. E tem vários problemas que já estão sendo discutidos. Obviamente que o nosso hábito diário nos leva a sempre encontrar as mesmas pessoas. No início dessa discussão de mudança climática, eu lembro bem, em 2004, 2005, a gente encontrava sempre os mesmos 4 caras falando de mudança climática. Eram os 4 cavaleiros do Apocalipse. Chamavam 4 caras. Aí, depois o Paulo Artacho entrou, eram 5. Mas era impressionante, a gente não combinava. Chegava lá, estavam os 4 caras lá falando a mesma coisa. Então, assim, quando você foge disso, você consegue mostrar um monte de coisa. Agora, você imagina o que é você chegar para um agronegócio em 2007 e falar para os caras, tem aquecimento global, os caras começam a te jogar pedra, porque alguém envenenou eles durante 10 anos dizendo que não tinha. E aí eles começam a sentir, começam a perder 7, 8 bilhões de reais por ano, aí começa a entender. Hoje você tem empresas muito fortes trabalhando nisso e discutindo a redução do desmatamento da Amazônia. Não está, provavelmente, como você quer, como eu quero, como Paragominas deveria ser divulgado. Mas nós estamos fazendo um esforço muito grande de divulgação nisso. Tem que ser maior, mas isso está sendo feito. Tá? Depois eu respondo para você a pergunta da madeira. Posso, na sequência? Bom, algumas coisas. Também 3, tudo é 3 aqui, né? Vamos no 3. Primeiro, eu acho que, assim, em termos dos próximos passos,
também não estou no grupo, mas em termos de sugestões, eu acho que eles colocam lá diversas sugestões de coisas muito práticas, mas eu concordo com você que tem que ser priorizado, né? Tem que ser priorizado. Então, tentando ajudar aí nessa priorização, eu acho que uma das priorizações que eu colocaria são os mecanismos econômicos que estão já no relatório, aprofundá-los. O que levaria para implementar alguns dos mecanismos econômicos que já estão sugeridos no próprio relatório, que eu acho que são fundamentais. Segunda prioridade que eu colocaria é fazer parceria com a promotoria pública, a coisa ilegal na Amazônia. A ilegalidade é uma coisa que, quem é a favor, né? Tem uma UNDC que fala que a gente pode ser ilegal até 2030. Isso é um absurdo, absurdo, absurdo. Então, isso, para a comunicação, tem que deixar absolutamente claro. Ilegalidade. Chegar aos promotores, quem é a favor de legalidade? Eu priorizaria essa coisa com a promotoria pública, pegar o ilegal o mais rápido possível, que lida com a coisa da madeira também, que foi sugerida. E o terceiro, sair da bolha. Vamos lembrar que a gente está num país que muda rápido. Então, a gente está falando de hábitos culturais, que tudo demora, é absolutamente verdade, mas o Brasil muda muito rápido, quando quer mudar. Então, em 2007, essas conversas, né, vocês eram 4, olha aí, 92, quando se começou, a coisa muda rápido, a mídia social tem um impacto grande, o Brasil absorve mudanças muito mais rapidamente do que muitos outros países, isso é uma vantagem, vamos usá-la. E a cidadania climática aí que foi sugerida, precisamos criar uma cidadania amazônica, né, que acho que não chegamos nem na Amazônia, quanto mais climática. Mas, se a gente olha, assim, tem um projeto que eu acho lindo, chama Fé no Clima, que é os grupos religiosos lidando com o tema climático. É evangélico, católico, é judeu, é absolutamente maravilhoso. Falam com outra linguagem, assim, mas está crescendo dia a dia. Tem todo um trabalho com mulheres, no clima, educação alimentar. Essas mudanças estão acontecendo, não estão nessa sala. Então, eu acho que é fazer essas pontes, mas eu acho que as mudanças são rápidas e saio absolutamente otimista daqui. Gente, as duas últimas questões envolveram uma questão chave nesse debate, que é a questão da governança, né? Um dos aspectos que ajudou a reduzir o desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados para 4 mil quilômetros quadrados por ano foi nós termos um governo central que era forte, que tinha representatividade, que funcionava, né? E que atuava como mediador desse conflito. Desses conflitos em qualquer sociedade faz parte da sociedade democrática. É absolutamente legítimo. O que eu não vejo que temos hoje e que eu acho absolutamente essencial é um poder central que possa mediar esses conflitos. Se você não tem representatividade hoje, né, num governo central, e provavelmente não vai ter nos próximos 4 anos, num próximo governo, a questão é como que nós vamos administrar esses conflitos que são naturais em qualquer sociedade. Os deputados dos estados amazônicos, obviamente, não endossam essa proposta. É simples como isso. E nós não temos hoje um poder central capaz de mediar os interesses da sociedade com os interesses do setor produtivo. Este conflito é sério hoje, 2018, e vai ficar sério até 2022, provavelmente. Então, eu acho que esta questão, que foi muito pouco discutida aqui, é central nessa questão. Nós podemos ter uma proposta maravilhosa, mas se nós não tivermos nenhum poder capaz de mediar os conflitos inerentes neste processo, eu acho que vai ficar muito difícil da gente levar essa proposta adiante com sucesso, na minha opinião. Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que essa questão da governança nacional está se tornando crítica não só nesta questão, mas em muitas outras. E eu acho que isso é uma variável nessa equação que não deve ser desprezada. Acho que 2 pontos, né, porque senão o terceiro eu esqueço. Acho que tem um primeiro ponto que ela colocou lá da bolha. Acho que tem uma questão, e eu acho que a gente peca muito, né, de novo, acho que a gente tem sido incompetente nisso, né? Eu dou um exemplo, eu levei meus sobrinhos, 5 e 7 anos,
para o sul de Minas e eles foram ver de onde vem o leite, né? Eles ficaram absolutamente horrorizados. Eles não vêm da caixinha, né? E não queriam tomar leite mais, né? Porque eles viram que o leite estava saindo de uma vaca. Então, a gente vê que tem uma questão que de deseducação, que, em certa medida, a gente peca muito, que faz com que não haja mudança nos hábitos nossos, enquanto consumidores, de ter consciência daquilo que a gente consome, né? Então, em grande medida, eu acho que a escola, a mídia em geral, nós, enquanto empresas, né, as entidades da sociedade civil, a gente teria, sim, que dar uma atenção maior a esse tema para ver como que a gente aumenta, mobiliza mais, né? A gente faz muita catequese para já convertidos, né? Então, como é que a gente fura? Talvez isso seja uma bolha, mesmo que haja muita discussão em não bolhas também, né? A questão da prioridade também, eu acho que é fundamental, como o Márcio colocou, né? Mas acho que tem exemplos também. Talvez aqui seja um relatório que traga a problemática como um todo, mas já aponta alguns caminhos também, né? Mas no âmbito de fóruns que se discute essa questão, essa priorização ela acontece. Eu vou dar um exemplo do qual eu participo, tem outros membros aqui, outros participantes aqui que estão nesse grupo também, que é o grupo de trabalho do Cerrado, né? São 23 empresas e entidades que participam do grupo. Dentro do grupo foram criados 3 subgrupos para tratar de temas específicos, né? Incentivos, legalidade e inteligência territorial, e ali a gente tem conseguido estabelecer pontos que podem ser depois encaminhados de uma maneira mais objetiva, né? E especificamente ali a gente está falando de cerrado, tem um foco grande na soja, mas de qualquer maneira essa priorização ela deve acontecer muito mais no âmbito de grandes temas que também devem ser priorizados, mas para dar encaminhamento, né? Eu sou otimista em relação ao que se pode fazer. E esse otimismo também eu acho que tem que ser passado, né? Da mesma forma que a gente tem que alertar, tem que mostrar os aspectos negativos que acontecem, né? Acho que foi o Paulo Moutinho que colocou, né? A gente tem que colocar os exemplos positivos também, né? Porque se a gente faz uma cultura de desesperança, isso acaba imobilizando, né? E aí é mais ou menos aquilo. Bom, eu só vejo notícia ruim, só vejo coisas que são negativas. Para que eu vou me movimentar? Vai ser assim mesmo, né? Então, acho que tem que contrapor também um pouco de exemplos de coisas boas que acontecem no Brasil para que a gente consiga, por meio desse contraponto, fazer com que não haja só imobilismo. Eu vou fazer a minha última intervenção e, obviamente, nós vamos ouvir o Moutinho aqui para se despedir de vocês. Eu adorei essas últimas provocações e eu tenho uma solução. E como todas as soluções, ela é óbvia. E eu gosto de lembrar o mestre Abu Janra, que fala que devemos olhar para as sutilezas do óbvio, que é uma coisa que a gente perde muito pouco tempo no Brasil com isso, que é a educação. E fico assustado de ver o quanto que a gente produz de conhecimento e a gente não sabe comunicar esse conhecimento. E não estou falando só do encontro de hoje, que, novamente, eu estou saindo dele com muito mais conhecimento do que eu cheguei. Mas fico muito impressionado com esse desafio de transmitir, de comunicar esse conhecimento. E aí é que tem uma dicasinha, que é assim: precisamos parar de confundir urgência, pressa, com agilidade. A gente pode ter agilidade na comunicação, mas a gente não deve recair no erro da pressa. E aí eu vou agora para um exemplo prático, tá certo? Quando a gente vive hoje os processos, inclusive na comunicação, que a gente não depende mais dos veículos tradicionais. Pelo contrário, a gente trabalha junto com eles, eles estão abertos a isso, porque eles estão vivendo uma crise gigantesca, então eles estão abertos a serem influenciados por cada um de nós, e eu imagino que quem trabalha numa empresa do tamanho do Carrefour sabe o quanto que as marcas hoje estão vulneráveis
a reputação, a críticas, quando a crítica é bem apontada, não quando a crítica é feita daquela maneira maluca de fake news ou de criar fatos que não existem, mas é um momento que nós temos ferramentas muito poderosas na mão. Então, aí, eu padeço um pouco dessa doença de alguns dos meus queridos amigos aqui, que é o otimismo. Eu creio que existem oportunidades incríveis mesmo. E vou mais agora, Artacho. A gente não deve esperar governos centrais. Eu não espero nada de governo. Eu nunca esperei, inclusive. Eu tenho esse defeitinho também. Apesar de ser neto de político, eu nunca... Não que eu não acredite, pelo contrário, eu exerço a política o tempo todo, mas a política partidária nunca me deu grandes esperanças de mudança. E creio que os últimos 20 anos mostram que, enfim, o pessoal erra muito, né? Agora, acerta também. Então, aí que eu termino falando o seguinte, mesmo na política, eu creio que é hora da gente entender o valor do tempo, que foi a pergunta que foi feita aqui algumas vezes, né? E agora eu vou contar um segredo para vocês que, enfim, vocês não contem para ninguém, por favor, tá? O Brasil é um país tão louco que eu recebi vários convites para entrar na política, de gente muito importante, que eu não vou citar aqui o nome, tá? E, para eles, eu dei a resposta que eu vou dar aqui para vocês. Eu serei candidato a presidente desta bagaça em 2038. Eu escolhi este número, porque eles não entendem, mas eu não quero ser candidato a nada. Mas eu coloquei o 2038 para quê? E é para isso que eu quero colocar, eu vou colocar essa candidatura e já peço logo o seu voto, vocês anotem, porque é daqui a 20 anos. Tá? E depois desse debate, eu saio com mais certeza ainda dessa minha candidatura. Porque nós temos que olhar o Brasil sem pressa, mas com agilidade. 2038 não significa que eu estou parado. Significa que os dados que nós temos aqui são ultra relevantes para 2038, para a minha candidatura. E aí, pessoal, vocês podem achar que eu estou viajando, mas para essa pessoa que me convidou para ser senadora agora nessa eleição, e que eu falei, puta, infelizmente, estou muito ocupado, né? E as pessoas que estavam do lado, cara, ficaram loucas, porque está cheio de gente querendo ser candidato, né? Esse cara é louco mesmo, né? Ele não está aceitando, né? E aí ela, mas você vai ser candidata mesmo em 2038? Eu falei, claro que hoje. Agradeço imensamente ter participado disso. Muito obrigado. Você está precisando de ministro? Eu já tenho vários ministros, vários que já se comprometeram. Hoje eu vou sair daqui, eu já tenho mais 5 aqui, pessoal. É incrível. O que eu tenho até tesoureiro honesto, para vocês terem uma ideia. Quando você coloca essa perspectiva do tempo, você muda. O cara não tem pressa de ficar rico, entendeu? Muda muito a nossa perspectiva. Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Social, Ciência e Tecnologia, Ministério da Fazenda. Eu sou assessor do presidente. Mas, bom, obrigado, Taz, obrigado a todos. Eu queria, antes de encerrar, passar para os meus companheiros de grupo. Eu acho que eles têm várias coisas para falar, várias coisas que eu falei aqui surgiram de ideias desse grupo maravilhoso que a gente juntou. E vamos lá, à vontade. Pelo não mude. Bom dia, boa tarde, né, a todos, já passando bem o dia. Meu nome é Cristiane Mazetti, eu sou do Greenpeace, também sou do grupo de trabalho pelo desmatamento zero e contribuí com o relatório. E eu queria fazer 2 breves comentários, já que a gente está chegando no final. Um é que a questão do tempo, ela depende muito das sinalizações que são dadas. E aí, sinalizações por parte do governo, sinalizações por parte do setor privado e da sociedade, como a gente lista no relatório. Do governo, como o Paulo Artacho já colocou,
está um pouco difícil, por mais que a gente tenha aí alguns agentes ainda tentando trabalhar para coibir o desmatamento e promover aí soluções, a gente vê aí que tem uma série de propostas sendo debatidas no Congresso Nacional que visam aí flexibilizar o uso do agrotóxico, incentivar a grilagem de terras, reduzir áreas protegidas. Então, a corrente contrária ela está sendo muito forte. E é nesse sentido que acho que um dos motivos pelos quais a gente resolveu fazer o evento em São Paulo foi para, de fato, trazer o setor privado. É muito importante que o setor privado eleve a ambição, implemente compromissos já assumidos. Ela foi firmada lá em 2006, ninguém tinha a menor ideia de como isso ia ser implementado, e hoje a cadeia da soja diminuiu aí em muito a participação no desmatamento direto para a produção de soja. Então, é um caminho. Eu diria que, se a gente tiver que elencar uma prioridade, a pecuária na Amazônia ainda é o maior vetor de destruição. A gente ainda tem aí uma lacuna, que é o monitoramento, cria, depois a engorda. Então, aquela primeira fazenda não consegue ser monitorada. Então, esse é um desafio que precisa ser liderado aí, transparência. E, em relação à participação das pessoas, que a gente falou muito aqui, né, o nosso relatório traz um componente falando da importância da mobilização da sociedade, tanto para parar propostas, como foi no ano passado, a proposta de liberar a renca para mineração. A sociedade se mobilizou e conseguimos com que isso não avançasse, mas também para propostas positivas. Então, pressionar aí governos, empresas, e participar, por exemplo, como na proposta de lei pelo desmatamento zero. A gente teve há cerca de um mês e meio atrás, o Moutinho estava lá, o Tasso também, que colocou a pergunta, discutindo essa proposta de lei no Congresso Nacional. Ela foi apoiada por mais de 1,4 milhão de pessoas, uma iniciativa de várias organizações, e acho que assim a gente vai construindo o caminho. Obrigada. Oi, pessoal. A primeira pergunta que o Tasso colocou sobre as experiências, né, os exemplos de trabalho com desmatamento zero, isso, ainda bem, não falta hoje, né? Eu acho que a gente já avançou muito, né? Então, eu queria trazer um exemplo que a gente tem, né? A gente do ICV começou um trabalho em 2010, né, um pouco inspirado por todas essas pesquisas, e sempre traziam a pecuária como um problema e também como uma solução, né? Então, tem toda essa questão da produtividade muito baixa, então vamos tentar mostrar. Todo mundo diz que é possível, né? Então vamos tentar mostrar isso, né? E a gente desenvolveu começamos com um piloto em 10 fazendas, né, que depois deu origem ao programa Novo Campo, né? E a ideia era basicamente trabalhar com a propriedade como um sistema de gestão, né, e isso envolver toda mudança nas práticas produtivas, usando todo o conhecimento da Embrapa, através das boas práticas agropecuárias que já são super conhecidas, né, e já empenhadas. Então, colocar isso no chão, junto com uma série de parceiros, né, trabalhando com as prefeituras, trabalhando com sindicatos rurais, que são eles que colocam a mão na massa, né, com os frigoríficos. O JBS era nosso parceiro no programa. Também com o Imaflora, fazendo toda a contabilidade das emissões, do que esse sistema traria com essa intensificação da pecuária. E o que, para nossa não surpresa, porque era um pouco o que a gente esperava, a lucratividade assim disparou, né? Então, era 4, 5 vezes o lucro. Então, todo o investimento que era colocado nas fazendas tinha um retorno, né, com desmatamento zero. A gente trabalhava no monitoramento desse desmatamento, né? Então, a gente mostrou que, sim, é possível, né? E isso, a nossa ideia de começar esse piloto era que isso depois passasse para o setor privado, né? E hoje ele é um protocolo que é implantado por uma empresa privada, né, que chama PEXA, Pecuária Sustentável na Amazônia, né? E esse protocolo, essa empresa recebeu um investimento privado que comprovou que isso não é uma coisa só de ONG, né? Então, o setor privado também interessa, né, porque está envolvido o lucro, e eles receberam um investimento de 11 milhões de euros uns 2 anos atrás, né, para implementar isso com lucratividade, né? Então, acho que bons exemplos é o que não falta, assim, né? Acho que a grande questão, que é o desafio não só desse caso como de muitos outros, ainda é um pouco a demanda, né? Então, a gente começou esse trabalho muito estimulado por esses grandes acordos das empresas, de compromissos, né? Então, do Consumer Goods Forum, a Declaração de Nova York, várias empresas sinalizando que demandariam uma produção com desmatamento zero, né? Mas, quando a gente faz todo esse investimento, a gente percebe que, na hora da venda, né, que a gente não se envolve, mas que a gente sente assim, que ainda falta muito essa resposta do mercado, né? Muitas vezes motivado por nós, consumidores mesmo, de falta de reconhecimento desse produto de desmatamento zero, né? Então, a gente olha a carne, a gente quer uma carne premium, com a gordura, assim, né, que é o que o mercado quer e o que o consumidor quer, né?
Mas o desmatamento zero mesmo fica um pouco não é muito valorizado, né? Então, acho que esse é um principal ponto. E o outro ponto que eu queria trazer também, que a gente acabou não sendo levantado pela mesa, mas que eu vejo que é fundamental, assim, a gente trabalha muito caro para a questão do desmatamento zero, é a transparência das informações, né? Hoje a gente vive num mundo aí de big data, onde está tudo disponível e tudo, o poder da informação é muito grande, só que quando a gente vai olhar algumas informações-chave, elas não estão disponíveis hoje para a gente fazer o controle, né? Então, quando eu estudava Amazônia na faculdade, né, muito tempo atrás, eu ouvia muitos debates, né? Não se sabe quem desmata a Amazônia, né? É aquela coisa lá longe, terra de ninguém, né? Hoje, né, a gente tem um cadastro ambiental rural, tem vários avanços. Então, hoje o governo sim sabe o nome e o CPF das pessoas que estão desmatando, né? Só que a gente, a sociedade, né, as empresas, né, fazem o máximo para conseguir essa informação, né? E elas não têm. Então, acho que isso é uma questão-chave, onde a gente tendo acesso a informações-chave como a guia de transporte animal relacionada com o CPF do produtor rural, né? E também o CPF relacionado ao cadastro ambiental rural, né? Então, essas informações elas dariam um poder de controle social para a sociedade, para os consumidores, né? E também para as empresas imenso. Então, eu vejo que isso já passou da hora da gente trabalhar mais junto, assim, e se unir em relação a isso. E aí a gente vai... apenas um dos pontos dentro do caminho completo, mas eu acho que é importante colocar. Obrigada. Bom, gente... Opa, Ciro. Ciro do ISA também é membro do... Obrigado. Ciro Campos, do ISA. Eu fiquei muito feliz com o debate e, ao final, eu não queria, de modo algum, trazer nenhuma mensagem de pessimismo, mas é a nossa obrigação só comunicar um alerta, né? A gente percebeu uma luz amarela agora em março, com o sistema que nós estamos testando agora de detecção, né, o CIRAD-X, que cuida só da bacia do Xingu. E nós descobrimos, né, olhando isso, que um dos municípios que mais avançou, assim como Paragominas, né, que foi um município que avançou muito, outros avançaram, o município de Querência, que era um município problemático, que avançou muito, saiu da lista de embargo, alcançou vários avanços. Infelizmente, nesse mês de abril, desmatou mais do que em todo o ano passado. E olhando na lupa, a gente percebeu que não se trata de grilagem, não se trata de desmatamento ilegal, se trata de propriedades de produtores que têm um grau de empreendedorismo, de conhecimento sobre o tema, e que realizaram esse desmatamento legal, mesmo com os riscos que isso traz para o município. Então, quando a gente estava falando aqui sobre toda a área da Amazônia, e pensando nos setores da agropecuária, da soja, setor sucroalcooleiro, não precisa desmatar mais para que o setor se expanda. Mas, quando a gente olha da cerca para dentro, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas segurem a sua floresta, que pode ser desmatada legalmente, né? Como deter o desmatamento legal e remunerar um pouco essa floresta que está ali? Parece que a gente já tem várias formas de fazer isso, mas o que a gente está com medo é que isso não esteja sendo realmente rápido o suficiente e temendo algum tipo de retrocesso nos municípios que já avançaram muito, né? Então, a gente só queria deixar só essa observação aqui no finalzinho como reflexão. Obrigado. Mais alguém do grupo? Bom, gente, agradeço a paciência e a devoção. Queria agradecer a Cristina Amorim e a Karina Matosinhos pela... Tem mais pessoal da comunicação das outras instituições também. Os financiadores, quando tem que cortar, corta nos comunicadores, né? E é complicado. Olha, direito de resposta rápido. O problema de comunicação, ninguém fique chateado, inclusive das empresas de comunicação. A gente está vivendo uma coisa tão maluca que as empresas que estavam acostumadas a gastar toneladas de dinheiro com comerciais de 30 segundos, eles não fazem mais efeito, os comerciais de 30 segundos. Mas muitas continuam gastando. E não perceberam que a mudança, eu gosto de falar disso, a mudança da tecnologia, a que impacta mesmo a comunicação, é dentro da gente. Não para a comunicação, porque, senão, os dados ficam retidos, né? E compartilhar algo que eu fiquei tentando lembrar de falar desde o começo,
quando se fala desse gigantesco volume de dados, e várias pessoas aqui falaram disso, né? Pô, como que nós vamos tratar disso? Tem muitas empresas e instituições usando conceitos novos que conseguem lidar com isso com muita facilidade, como o blockchain, que é um conceito que muita gente associa apenas às criptomoedas, mas é um conceito que a Maersk, que é a maior empresa de logística do mundo hoje, e vários, eu sei do Walmart, provavelmente o Carrefour deve estar nessa, a IBM, o blockchain é uma forma de grande controle com segurança e transparência de volumes de dados que o meio ambiente, com certeza, vai se beneficiar dele. E acho que associado a isso é essa pegada do relatório. Quer dizer, ele traz a ciência, e por isso que nós temos 2 grandes cientistas aqui, como um patrimônio que deve ser utilizado. Eu queria terminar com uma historinha, já que Paulo ali também fez uma historinha, que é voltar na questão da educação, e que está um pouco ligado com o que o Márcio e mais 2 pessoas comentaram. Primeiro, Márcio, talvez não é mais a era de quem perde e quem ganha, porque os cenários são só de vítimas, né? E se a gente muda um pouco essa postura, eu acho que aí, e isso está um pouco na segunda fase aí do projeto, é talvez trazer essas visões dos setores para muito mais de perto, para buscar soluções. E realmente você mapeou bem, quer dizer, é um mapa, a Ana colocou bem um roadmap da história, inclusive foi isso, o título do projeto foi Roadmap para acabar o desmatamento na Amazônia, mas eu acho que esse contato com o setor, com experiências que você tem, eu acho que é fundamental. A outra coisa é como vender fora da bolha, eu acho que essa é uma pergunta fundamental. E isso precisa de estratégias novas de comunicação, não só, mas é fundamental que você parta para um processo de cidadania climática, como a gente está chamando lá no IPAN, né, e parta para uma consciência de que, isso é uma coisa muito particular minha, para salvar a Amazônia, nós precisamos de alternativas de economia sustentável. Fora isso, as pessoas não estão derrubando as florestas porque são burras. É porque não há alternativa. Eu vi isso na minha pedalada de 1.100 quilômetros. Não tem alternativa. E quem está no poder mantém o processo econômico preso a poucas opções e com poucos senhores. Então, enquanto você não quebrar isso, eu acho complicado. E a historinha que eu ia contar eu estava assistindo um teatro numa escola de 2º grau em Brasília, que é uma semana lá cultural, tinha uma peça muito bem feita pelos alunos de 12, 13 anos, em que era uma peça sobre mudança climática, aquecimento global. Puseram um urso em cima do gelo, os pinguins migrando, aquela fumaça, tal. Chega no final, o mundo acaba. Esse é o final o mundo acaba. E o pior, a próxima peça que apresentaram eram cientistas todos na cadeia, por causa de biopirataria. E isso era numa das melhores escolas particulares de Brasília. Então, enquanto a gente ter essas distâncias, e aí, de novo, você é uma peça-chave nisso, no sentido de comunicação de grande massa, né? Quando a gente fez a pedalada lá, foi ótimo, a gente vai voltar aqui, fizemos algumas apresentações aqui em São Paulo, a gente vai voltar a fazer isso em breve. Todo mundo começava a perguntar, onde você dormiu? Viu cobra? E a bicicleta que você usou? Que tinha ciclista para caramba, né? Não tinha nenhum ambientalista em uma sala com mais de 200 pessoas. No final, a gente passava a discutir meio ambiente, desmatamento, injustiça social. Então, eu acho que essas abordagens novas, elas são fundamentais, e manter o que o pessoal lá na Amazônia, quando eu vi pedalando, mantém esperança. O povo esperançoso de que um dia vai dar certo. E a gente está perdendo esse ativo social que a gente tem na Amazônia. Mas é isso, gente. Obrigado pela presença de todos.